Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor e trago para vocês convidados especiais com um tema extremamente importante: comunicação para prestação de contas ao serviço público. Eu não sei se você sabe, mas existem muitas instituições que, após iniciarem e executarem um projeto, acabam ficando com dificuldades na prestação de contas. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. E eu já quero convidar você a assistir os outros episódios. Nós estamos nessa nossa segunda temporada, gravando 25 episódios desse podcast aqui na cidade serrana de Sobradinho, que nos acolhe todos os dias com um abraço caloroso. Um beijo para toda essa população maravilhosa da cidade. Gravamos 25 episódios na cidade histórica de Planaltina. Um beijo a você de Planaltina também. E a você do Distrito Federal, se prepare, porque nós estamos com o sonho de que esse podcast, esse projeto, faça parte de todas as cidades satélites aqui do nosso estado. Bom, faça a sua inscrição aí no nosso portal, né? Plataforma transfer.com.br. Faça esse curso. São mais de 30 horas aulas, inclusive o nosso convidado de hoje também foi um dos que gravou metade desses conteúdos. Então tem muita coisa, eu gravei metade e ele gravou metade. Então olha, hoje nossa banca aqui tá top, viu? Então você vai ter muito conteúdo, você vai ter acesso à mentoria e mais do que isso, você vai ter acesso a um network. Você vai fazer parte de um grupo seleto do terceiro setor. Para tratar desse tema, eu tenho dois convidados, dois especialistas aqui comigo, o jornalista Edmilson e a educadora aqui, Paola. Sejam bem-vindos, amigos, se apresentem, por favor. Bem, grande privilégio estar aqui novamente, sentar desta mesa com pessoas tão importantes que conhecem bem do terceiro setor. Tenho certeza que o bate-papo vai ser bem fluido, né? Meu nome é Edmilson, também estou no terceiro setor aí há pelo menos 2 décadas e tenho muito a contribuir e também tenho muito a aprender. Então vamos lá. Vamos trocar. Paola? Meu nome é Paola Lobo, sou professora, administradora de empresas e já tenho uma caminhada, né, no terceiro setor. E a gente vai trabalhar hoje um tema técnico, né? Que bom que nós estamos com 2 professores, pessoas especializadas. E estou aqui também hoje eu estou mais para aprender do que para informar. Meu amigo Carlos, Olá, se apresente, pessoal. por favor. Bom estar aqui com vocês, né? Sempre bom estar nas mesas de podcast, a gente acaba aprendendo muito, né? A gente vem para falar, muitas vezes a gente aprende mais, né? Compartilhando, e essa partilha é algo fundamental. Então, sou Carlos Vinícius, há mais de 10 anos dentro do terceiro setor, venho também, sou empresário dentro de Planaltina há mais de 10 anos também, gosto muito, né? Desde do terceiro setor, do segundo setor, do primeiro setor também, todos ali trabalham juntos e hoje a gente vem partilhar, né, poder levar mais informações para vocês e aí assistam até o final para vocês se surpreenderem com as informações que a gente vai passar aqui para vocês. Que bacana. Amigos, temos já conversado em vários momentos que esse nosso podcast é para a gente capacitar, formar uma nova mentalidade no terceiro setor. Inclusive, uma delas é a prestação de contas. Já tem uma normativa de que os sites institucionais, inclusive nós, nas aulas, a gente fala sobre isso, não é, Carlos? Sim. Sobre ter um site institucional. Hoje o nosso tema é prestação de contas para as entidades ou para o público? Os dois. Para o público, né? Os dois. Entre os dois? Os dois, então tá os bom. dois. Porque, assim, ao mesmo tempo que você pode usar tanto a prestação para o público quanto para a entidade, embora uma seja mais formal do que a outra. Tem uma... Né? Tem uma diferença. Mas, assim, no site já tem uma normativa que exige uma aba para... Transferência federal. Aba de transparência. Transparência. Então, assim, a instituição, a OSC, ela trabalha com recurso, na maioria das vezes, de terceiro, né? Para ser de terceiros. Então, a pessoa, o empresário ou o governo que está investindo, fornecendo capital, precisa ver como o dinheiro está sendo utilizado, né, amigos? Edmilson, é importante a mentalidade do gestor ter essa clareza de que ele tem que prestar contas? Eu costumo dizer o seguinte: hoje em dia está muito fácil de nós prestarmos conta dentro do terceiro setor.
No passado era muito mais complexo, até porque as leis não eram claras. Eu me recordo bem que no meu primeiro projeto que eu executei há 20 anos atrás, eu tinha recém recebido o título de OCIP da minha entidade. Então, a gente tinha um entendimento que a gente tinha que prestar conta para o Ministério Público. Aí outras pessoas falavam, não, vocês têm que prestar conta para a entidade. Não, vocês têm que prestar conta para o Ministério da Justiça. Então, a gente ficava numa sinuca de bico. Para quem era complicado. Tinha que tomar demais. benção para quem, né? E justamente, aí a gente tinha que trabalhar com vários chapéus. Ministério Público, Ministério da Justiça, o órgão que estava nos dando o dinheiro para executar aquele projeto. Hoje está bem claro. Então, o gestor, a primeira coisa que o gestor precisa, presidente da instituição, porque é o presidente e as pessoas que dirigem a instituição que são responsáveis pela prestação de contas. Uhum. Então, eles têm que saber o dinheiro que ele vai receber, mesmo que ele não seja público, mesmo que ele seja de doação, ele tem que prestar conta, porque a gente tem que priorizar a transparência, entendeu? Legal. Porque quanto mais transparente nós formos dentro da nossa instituição, do nosso projeto, mais nós vamos enganjar pessoas a doarem para esse projeto. Então, é fundamental essa questão de transparência. Outro detalhe importante, nós temos a prestação de contas para hoje, está bem mais fácil, a gente presta conta para o órgão que a gente recebeu o recurso, mas a gente continua prestando contas também para a sociedade, como você falou bem, hoje todas as OSC precisam ter o seu site, precisam ter o seu portal, e nele precisa ter a aba de transparência, aquele local onde ele vai inserir todas as informações, né, da prestação de contas. Mas existe um detalhe importante. Uma coisa é você prestar contas para o órgão gestor. Outra coisa é você prestar conta ao público. Ao público. Quando você presta conta ao gestor, você vai usar toda o que diz a normativa. Os critérios técnicos do edital, da norma, né, Aí você vai Edmilson? poder usar todos os jargões técnicos e tudo mais. Mas quando você vai prestar conta para o seu parceiro, você vai prestar conta para a sociedade, aí você tem que ser mais transparente ainda. Porque quem está do outro lado, ele não entende as questões técnicas. Ele quer saber o seguinte, olha, aquele dinheiro que eu doei para aquele projeto ali, aquela vaquinha online que aquela instituição criou, né? Então, eu preciso saber como é que ele foi usado. Aí você pode usar uma metodologia diferente para a prestação de contas, ser menos técnicos, usar menos jargões, ser mais claro. Cara, isso aí que tu tá falando, enquanto você fala aí, por isso que é bom a gente ter pessoas especialistas à mesa, né, Carlos? Né, Paola? Que Edmilson falando, dando uma aula. Obrigado, professor Edmilson, que deu uma aula. Porque assim, olha, eu vou falar para vocês uma coisa que acontece muito, muito mesmo. A pessoa, o público, olha lá assim, a instituição fulana de tal recebeu 500 mil reais. Cara, aquele número fica na cabeça da pessoa e às vezes algumas pessoas até pensam assim, o cara tá embolsando essa grana aí, ó, tá vendo? Ó, mudou de carro, olha, não vai fazer o projeto. Então, a transparência ajuda a própria população a enxergar de forma mais profissional a instituição, não é, Carlos? Não, fora o fator, né? Esse quesito da prestação de contas em si, ele entra muito forte, né, no quesito credibilidade. Então, assim, para mim ter credibilidade e autoridade, seja no primeiro, segundo ou no terceiro setor, mas como a gente está focando no terceiro setor, ela é primordial. Igual você falou, nós trabalhamos com recurso de terceiro. Então, se eu peguei essa caneca da Paola, peguei esse microfone do Edmilson e eu não mostro como eu estou utilizando essa caneca, esse microfone, quem está de fora fala, e aquela caneca eu nunca mais vi. Né? Então, assim, empregar e ter essa credibilidade no mercado funciona e nos ajuda a ter mais patrocinadores, mais doadores e principalmente, falando de emenda pública, né, o parlamentar ele não vai colocar o dinheiro onde não tem uma certa transparência, porque é o nome de várias pessoas em conjunto. Então, para mim, na minha instituição, eu tenho que ser o mais transparente possível, mostrar ali, né, ser realmente um livro aberto. Claro, tem coisas, falando do podcast da LGPD, não é tudo que a gente mostra, não há necessidade de eu mostrar tudo, dados, CPF... Que são sensíveis, esses têm que ser protegidos. Exatamente. Então, assim, tudo tem um limite, né, e tem ali
termos para a gente poder utilizar e chegar a um denominador comum. E aí, igual o Edmilson falou, ser transparente é ser o mais claro possível, para que qualquer pessoa, né, seja de forma leiga, ela possa olhar e falar, recebi 500 mil, mas está aqui, eu usei X aqui, Y ali, né? E tudo isso dentro da prestação de contas faz com que sua instituição, ela se sobressaia às outras. Ô, Carlos, pegando uma deixa do que você está falando, que a Edmilson está falando, e o Wellington. Nesse projeto, principalmente no curso de vocês dois, eu andei conversando com algumas pessoas para ver, dar um feedback do que elas estão achando do curso. E o que eu percebi? As pessoas têm sonhos. Todo mundo entra no terceiro setor por algum motivo. Ninguém entra porque acha bonito. Algum motivo levou aquelas pessoas. Mas qual é que eu vejo a dificuldade das pessoas? As pessoas têm esse sonho, mas quando chega nessa parte da prestação de conta, é uma barreira para muitas pessoas. As pessoas não sabem, não procuram saber, e isso vira um turbilhão. Sim. E também não procura ter o conhecimento e a especialização. Essa semana agora eu percebi isso, mas estava fazendo um projeto e chegou no momento que a pessoa ele ficou ligando, né? Ele estava como Uma consultoria? uma consultoria. E a pessoa começou a ligar para ele bem assim: cadê o dinheiro? A gente tem que começar o projeto, né? Tem a data, tem aquela data, as horas. Aí ele perguntou para a pessoa: cadê a conta? É um dinheiro do Distrito Federal, tem que ser pelo BRB. Sim. Então ele falou: mas eu pensava que você recebia. Ele falou: não, eu estou fazendo uma consultoria, eu não recebo nada. Então, assim, ele falou: você tem que pegar, ir no BRB, abrir uma conta, você presidente e mais um membro. E assim, a pessoa consegue a emenda, consegue tudo, aí eles contratam uma outra pessoa. Sim. Mas eles não perguntam nem como as coisas acontecem. Eles acham que nessa contratação você vai ser responsável por tudo e ele só vai fazer aquela execução prática do projeto. E isso é muito complicado, porque quando você pega um profissional sério, ele vai te direcionar para um lado sério. Mas se você não pegar uma consultoria e pessoas sérias para te orientar, isso pode gerar um grande problema. Com certeza. Aí eu estava conversando com o Wellington, até com o Edmilson no episódio passado, e eu fiquei pensando, né, como esse curso é importante. Vocês mesmos já falaram que tem uma aula já gravada sobre isso. Como é importante as pessoas, é um curso gratuito, como é importante as pessoas assistirem para elas mesmas arrumar problemas, né, para a própria organização. Eu até falei durante o curso, né, e sempre bato nessa tecla, que assim, eu não preciso ser o expert em tudo. Eu não preciso ser o doutor, o diretor, o mestre, mas eu tenho que ter noções até mesmo para poder questionar. Sim. Como é que eu vou contratar uma consultoria se eu não sei nem fazer o básico, é pegar o dinheiro que entra e fazer uma mínima prestação de conta. Paguei a energia, tá aqui, paguei a água, tá aqui. Precisei contratar um marido de aluguel para uma reforma, tá aqui. Então, assim, o que as pessoas elas enxergam como muito complexo. Quando a gente fala de prestação de conta, para mim... Parece um bicho de sete cabeças, né? É um bicho papão. Quando Sim, a gente fala por de causa prestação da falta de conhecimento. E às vezes não precisa eu ser um mestre, mas assim, busca ali um mínimo de conhecimento sobre do que é ou do que não é, para mim poder questionar. Você é o meu consultor, isso aqui está certo? Porque eu vi no podcast que não era assim. Sim. Entendeu? Para você ver um detalhezinho, aí a pessoa fala, olha, ela conhece alguma coisa. Então, até para questionar, eu preciso ter um mínimo de conhecimento, né, e buscar. Cara, isso aí que vocês estão falando é muito legal. E quando tu disse isso aí, Carlos, minha cabeça pensou num aspecto aqui, eu quero que o Edmilson e todos vocês contribuam. O brasileiro, ele tem uma certa resistência em dar satisfação. Isso é comum. Você chega com uma pessoa e fala assim, mano, como é que você está gastando o seu dinheiro, o seu salário? Oxe, o salário é meu ou é teu? Então a pessoa, ela se sente ameaçada, ofendida com esse aspecto de dar conta, prestar conta. Sim. Só que isso... Até mesmo em casa, até mesmo para a mulher, para os Começa em filhos. casa, é o que eu estou falando. Mas isso vem da nossa cultura. É o que eu estou falando. Cultural. Começa em casa. Não, o salário é meu ou é teu? Então já começa aí. E aí, muitas vezes, esses maus hábitos, maus comportamentos, acabam levando também quando a pessoa abre uma instituição.
Então ela mistura o dinheiro dela, ela pega aqui, então ela muitas vezes ela tira do salário dela, então ela acha que não tem que prestar conta, porque ela aprende ou começa a fazer dessa maneira, informal. Só que aí, amigos, quando a gente entra para a profissionalização, para a especialização, para a seriedade do terceiro setor, a pessoa começa a esbarrar nesses comportamentos, né, professor Edmilson? E aí em que entra um aspecto que eu quero perguntar para vocês agora. Todo projeto, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, Uma finalidade. ele tem uma finalidade. Então, a prestação de contas não é só o dinheiro pelo dinheiro, mas é também mostrar como as metas estão sendo alcançadas, né, professor? Sem dúvida nenhuma. O que a gente tem que entender é o seguinte: todo projeto ele tem um objeto. O objeto, para quem não sabe, é aquilo que o projeto se propõe a fazer. Entendeu? Então, vou dar um exemplo claro. Nesse projeto aqui, nós temos que realizar 50 podcasts. Está lá escrito, está no objeto. Isso é público. Qualquer pessoa de Brasília, do Brasil, entendeu? Isso tem acesso a isso. Então, isso é o objeto. Então, a gente não pode fazer menos do que isso. Se a gente faz menos, faz 49 bem feito, mas soltou um, você não cumpriu o objeto. Se você fez 51, 52, 53, ótimo, você está multiplicando ainda mais o dinheiro público que foi dado para você fazer 50. Se você foi contratado para fazer 50, você faz 60, maravilhoso. Mas se você faz 49, você vai ter que devolver recurso. Vamos colocar assim a grosso modo. É claro, existem outras coisas que podem ser feitas para compensar, mas a grosso modo, você não usou bem o recurso que foi te dado. Você não cumpriu aquilo que você se propôs. Então, o que acontece? Como você fala sobre metas, então, os projetos ele têm as metas quantitativas e as metas qualitativas. Entendeu? E essas metas, elas indicam os objetivos dentro do projeto que deve ser alcançado por datas. Então, se o projeto é eu executar 50 podcasts, então eu tenho aquelas metas que vai me direcionar e eu alcançar a cumprir o meu objetivo. Essas são as metas. Que legal. Isso tem que ser bem dividido por datas e tudo certinho. E dentro dessas datas de cumprimento da meta, existe um outro lado, que é o desembolso do recurso. Porque o dinheiro, ele pode cair todo dentro da conta da instituição ou o órgão pode fracionar isso, que é o habitual hoje em dia. Dilui de acordo com o cumprimento das metas. É um cronograma físico-financeiro. É um cronograma justamente, exatamente isso. Então, o próprio gestor público, quando ele criou esse tipo de mecanismo de metas quantitativas, qualitativas, é justamente para poder doutrinar o gestor da instituição que ele tem prazos a cumprir para que ele possa continuar recebendo aquele recurso. Que fera, hein, cara? E esses dias a gente estava com... Foi até a gravação em Planaltina, eu achei bem interessante o que um convidado falou. O convidado falou que quando você vai prestar contas, né, vamos supor que é para o GDF, o GDF é igual ao juiz, igual a polícia. Ele vai ver o que está escrito no papel. Você pode passar 2 horas lá falando uma coisa que para ele não tem um assunto. Para ele não interfere no que você está no papel. Se no papel tem 2 linhas e você passa 2 horas falando, ele vai ver o que está nas 2 linhas na prestação de conta. Então, não adianta desculpa. E eu já vi várias instituições, pessoas maravilhosas, que pararam no meio do caminho ou até mesmo tiveram problemas na prestação de contas. Por quê? Quando a pessoa vai fazer um projeto, vocês, né, já podem até me corrigir, a gente explica que precisa de um contador. E as pessoas acham que não precisa de um contador. Então, a partir do momento que você abre um CNPJ, você precisa de um contador. Aí é onde o Wellington fala, né, que as pessoas misturam dinheiro e as pessoas esquecem que atrás de um projeto existe toda uma equipe. O Edmilson, como tem uma Oscar, você tem mais de uma Oscar, não tem? Eu tenho uma Oscar, a qual eu presido e sou partícipe de várias outras, como colaborador. Mas você sabe, então assim, as pessoas, você já é mestre nisso, né? Então assim, as pessoas se perdem nisso.
se perdem muito na hora de contratar outros profissionais, aonde entra essa questão que você fala, que as pessoas não gostam de dar satisfação. Só que quando você mexe com dinheiro público, mexe com mesmo que seja um incentivo privado, né, um dinheiro privado, você tem que dar satisfação. Então, as pessoas têm que ter essa mentalidade que quando você começa a mexer com o dinheiro dos outros, né, tem uma finalidade, você tem que comprovar essa finalidade. Clareza, né? Porque assim, qualquer dinheiro de terceiro não é do gestor, não é em si da instituição, né? Ele tem uma finalidade, tem um objeto por trás disso. E muitas pessoas, elas se perdem exatamente nesse ponto, e aí igual você falou, é cultural. Se você não consegue gerir R$100, como é que você vai dar conta de gerir 100 mil? Então, assim, aumenta o nível de exigência de pessoa com olho para, igual o Ed falou, você fala ali 500 mil. Quando eu falo 500 mil, eu atraio olhares. Exatamente. Parece 500 mil de mulher, né? A mulher tira, mas na cabeça dela ainda o 500 mil tá ali. Então, ter essa clareza ali por trás é importantíssimo, não é? Seja umas, igual eu falei, seja uma cesta, né? Seja 500 mil, seja R$500, a gente tem que ter essa clareza por trás. Dinheiro público, a gente tem que sempre partir desse princípio. A gente tem que, eu lembro muito bem, no primeiro curso de prestação de contas que eu fiz já na década de 90, a gente fazia um curso no próprio Ministério Público. Por quê? Ali estava se começando a entender que o terceiro setor precisava se profissionalizar. Então, o Ministério Público, a Secretaria de Justiça dava alguns cursos. E eu me recordo bem de um professor que era uma pessoa que fazia a prestação de contas das entidades que já recebia. Diz que 90% reprovava. Mas não porque as pessoas não queriam fazer correto, porque não sabiam fazer. Não entendiam essa diferença do dinheiro público do dinheiro pessoal. Entendeu? E a gente tem que sempre se pautar, quando é recurso público, no LIMP. Para quem não sabe, o LIMP é uma sigla, né, que a gente usa muito dentro da gestão pública, que é legalidade, né? Então, tudo que a gente for fazer com recurso público, a gente tem que pensar na legalidade. Eu estou fazendo de forma legal, de forma jurídico-legal, eu estou cumprindo todo aquele ordenamento jurídico que diz respeito àquele recurso, né? Eu estou seguindo o MIROSC, eu estou seguindo o decreto daquele estado que trata disso, eu estou seguindo a normativa da secretaria, daquele órgão que está me dando. Então, o primeiro L do LIMP é o L, a legalidade. O segundo é a impessoalidade. Isso quer dizer o seguinte: as ações que eu estou fazendo com aquele recurso, ele é para mim ou para a sociedade, ou para o coletivo ou para o projeto? Isso é importante. Entendeu? O segundo é a moralidade, o terceiro é a moralidade, né? Entendeu? O que eu estou fazendo com esse recurso exige de mim uma conduta ética, moral? Entendeu? Então, a pessoa tem que pensar, o recurso público não é dele, entendeu? É algo que ele está sendo usado para ele poder executar um projeto que é para beneficiar a população, entendeu? E o outro é a publicidade, é o que nós estamos falando aqui. Divulgar, a publicidade, nós compartilhar, tornar público o que nós fizemos com o recurso. E como que a gente faz isso? Aí já nós falamos sobre o site, os órgãos da prestação de contas, entendeu? Aí como que nós fazemos isso dentro da instituição? Aí tem as estratégias. Tem várias estratégias. Você pode usar newsletters, inclusive nós falamos aprendemos sobre aqui isso, sobre as newsletters, tem um episódio que aonde fala sobre a gente isso. Divulga através daquele jornal virtual, ali eu posto tal, é uma e-mail forma de da marketing. E-mail de marketing, a gente pode fazer vídeos curtos falando sobre a prestação de contas. Olha, hoje nós executamos aquele projeto ali, tal, aqui o recurso que a gente gastou. Entendeu? Então a gente pode usar várias estratégias para a gente poder fazer a prestação de conta, mas tem que ter o pensamento, o LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade e o mais importante, o eficiência. Então, quando a gente está com recurso público, a gente tem que ser eficiente no gasto daquele recurso, entendeu? A gente tem que multiplicar aquele recurso que a gente ganhou. Se a gente
tem ali como obrigação legal de fazer X, mas se a gente consegue fazer Y mais Y, ótimo, estamos sendo eficientes. E fora que falando disso daí, Edmilson, ainda tem esse quesito, né? Porque assim, igual a gente falou, muitas pessoas, hoje eu escuto muitas instituições falando assim, nossa, eu não consigo ter acesso ao recurso público, eu não tenho acesso às emendas. Aí teve uma que eu perguntei, você está preparado para receber esse recurso? Olha, essa pergunta é forte. Aí a pessoa pegou e parou e me olhou, falou, Carlos, não, porque eu não sei o que eu faria com esse recurso. Eu falei, olha aí. Tá vendo? Entendeu? Se você não tem esse preparo para você receber, seja qual valor que seja. Né? Então, assim, pequeno, o querer não quer dizer que eu posso. Né? Às vezes eu tenho ali porque eu estou preparado para esse momento. Muitas vezes eu tenho uma ponte bacana ali com o parlamentar, tenho um network bacana, tenho uma instituição ali querendo funcionar, mas ainda não está preparada para receber, né? Para passar por todo esse processo. E aí é onde que a Paula falou, muitas instituições no processo... Não, eles desistem no meio do caminho. Exatamente. Inclusive, eu preciso fazer esse comentário aqui agora, que é o seguinte, há anos atrás, nós tínhamos, infelizmente, uma leva de deputados, de personalidades públicas, que pediam percentuais para poder liberar verbas. E eu conheço instituições que se quebraram com isso. Quebraram. Na prestação de conta? Exatamente, porque a pessoa pedia um percentual, era dado esse percentual, só que a pessoa aqui da instituição tinha a ideia que ia conseguir executar o projeto e prestar conta do valor que tinha sido exigido dele depois. E eles não conseguiram. Não conseguiram. Então, tem um negócio que tu falou aqui, Carlos, que é muito importante a gente salientar. Você que é do terceiro setor. Tem um ditado que é assim, não coloca os pés pela mão, né? Ou não tenta abraçar o mundo de uma vez só. Dois ditados juntos aí. Trocar as pernas e tal, para você se embolar. Carro na frente dos bois. Carro na frente dos bois. Assim, presta atenção, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Não pegue verbas, não pegue fomentos que estejam além da sua capacidade de execução. Porque às vezes a pessoa, 500 mil ia mudar a minha vida. Cara, mas aquele 500 mil não é para mudar a sua vida, é para executar um projeto. Então aí não é para você trocar de carro, você tem que executar o projeto, porque às vezes a pessoa começa ali a fazer um monte de coisa, Edmilson, e depois não tem o dinheiro, o recurso para executar o restante do projeto. Aí como é que presta conta? É muito complicado isso. Então eu tinha que dar esse recado para você que é do terceiro setor. Tome cuidado com as parcerias que você faz, tome cuidado com o recurso que você está em busca, né? Porque ele pode, ao invés de trazer um benefício, pode ser uma armadilha para você. E aí já entrar rapidinho, e aí entra o quesito da parceria também, porque tem muitas instituições que elas querem fazer parcerias com outras instituições que estão rodando para receber recursos. E aí onde você tem que pedir o relatório de transparência antes de você fazer uma parceria como essa. Eu já tive casos, eu conheço os casos que passou para outra instituição executar, né, com a parte técnica, essa instituição recebeu esse recurso, só que na hora da prestação de contas, a pessoa responsável, ela ficou, vamos dizer, com a mão na frente, outra atrás, porque ela não conseguiu colocar plano de trabalho, executar plano de trabalho, enfim. E aí ela não tinha olhado como é que estava o histórico dessas instituições. Então sempre é interessante você estar de olho, né, em todas as informações e tudo que vai acontecendo, porque muitas vezes o que parece ser muito bonito, se não te tem uma prestação de contas, não tem um site, não tem algo visível ali mostrando o histórico dessas instituições, então até nas parcerias ter esse cuidado tem que ter também. cuidado. Gente, Brasília, eu lembro em Samambaia, tinha uma instituição de um médico maravilhosa. Ela fazia esse trabalho de atender, né? O posto de saúde não conseguia, ele conseguia voluntários para atender. O que aconteceu? Ele se apegou muito a um governo. E você não pode levantar bandeiras, porque a partir do momento que a sua instituição levanta bandeiras, ela não vai durar 4 anos. E essa instituição, quando mudou de governo, essa instituição quebrou de um jeito, porque não conseguia mais liberar a emenda. E aí começou a fazer a fiscalização de emendas passadas. E eles não conseguiram prestar conta. Eu acho que isso deve ter uns 15 anos. Até hoje, ele responde
criminalmente, porque as pessoas acham que é só a esfera administrativa. Não é só a esfera administrativa. E o povo, todo mundo fala, gente, duas coisas no Brasil que a pessoa é presa com certeza. É pegar dinheiro público e PA. Você pode ter certeza. Isso aí é garantido, né? Chave de cadeia. Você não tem nem advogado bom que não garanta que você não vai ser preso. Porque a partir do momento que você está executando um recurso público e você malversa ele, usa de forma errada, você não consegue prestar conta de forma correta, você é julgado como fosse um funcionário público. Entendeu? Você vai responder legalmente, entendeu? E quando se trata de dinheiro, não tem prescrição. Eu acho que isso chama até agente público, não né, no tem caso. Isso, um agente público. Você agente passa a ser um agente público naquele momento. Então, não tem prescrição. Você tem a prescrição documental. Beleza. Ali existe uma lei que rege essa questão documental, mas se daqui a 10 anos descobrir que você mal usou de forma ilegal um recurso público, você vai responder juridicamente. Você falou uma coisa, a instituição, quando ela não consegue executar um recurso público, seja por qual motivo for, a punição administrativa é a primeira, mas isso não isenta da criminal. Entendeu? E ainda às vezes entra na área civil. E justamente, então... A pessoa se enrola de um jeito que a pessoa quer... Com certeza. Muitas vezes você constrói um sonho com aquela entidade, você se esforça muito e por falta de capacidade técnica você acaba não conseguindo prestar conta de forma correta como deve ser feito. Aí é aquela questão que a gente bate muito aqui nos nossos podcasts, a qualificação. Você tem que ter uma equipe dentro da sua instituição que seja qualificada. Você tem que ter técnicos, entendeu? É como o amigo aqui falou, você precisa saber de tudo? Você, presidente, não. Mas você precisa saber o suficiente para você saber delegar e você saber contratar, entendeu? Você saber colocar pessoas certas, entendeu? Eu gosto muito do modelo de gestão que a gente usa dentro das nossas instituições. A gente tenta colocar as pessoas de acordo com a sua capacidade, não porque ele é meu amigo, não porque ele é meu melhor amigo, não porque ele é meu primo, não porque joga bola comigo, não porque eu sei que se eu precisar da assinatura dele, a qualquer momento ele vai assinar sem nem ler o papel. Você vai arrumar uma briga familiar muito grande porque se a pessoa não assinar. Justamente. Acaba uma amizade. Então você precisa saber designar, saber colocar, entendeu? Eu sou muito claro, olha, eu sou muito bom em ensinar, eu sou muito bom em palestrar, eu conheço a parte administrativa, mas não é a minha área, eu não me sinto à vontade nesse campo administrativo. Sei fazer? Sei, mas não me sinto. Então, eu sei. Já tenho esse gestor aqui que ele já não fala muito bem, ele já não ensina muito bem, mas ele é muito focado em números, ele é muito... esse aqui é bom para a parte administrativa, entendeu? Então, o grande segredo é esse, é você saber designar as pessoas certas para as posições certas. Acho que a palavra certa aí é profissionalização. Eu acho que assim, o terceiro setor ele precisa se profissionalizar mais, buscar mais qualificação, porque se a gente vê, tipo assim, todo mundo olhando e esperando alguma coisa cair, uma doação, um patrocínio, e falta essa profissionalização de vestir realmente a camisa ali, de fazer tudo da maneira que deve ser feita, né? Mas o brasileiro, ele tem essa cultura. Eu acho que essa questão de empresa, cultural. Eu acho que essa questão de empresa, de equipe, essa mudança de mentalidade administrativa começou a se transformar aqui no Brasil depois que multinacionais entraram. E você pode ver, se a pessoa não mudar a forma de pensar, ela não fica dentro hoje de uma multinacional. Eu tiro por alguns comércios. Você aqui em Sobradinho mesmo, a gente tem isso. Aquele comércio nos anos 90, 2000, até agora em 2026, ele continua da mesma forma. Ele não se atualiza, não coloca novas marcas. Então, a tendência agora está fechando muitas portas. Exemplo, W3. A W3, o comércio ali continuou o mesmo. Ele não foi caminhando junto com a modernidade, com os shoppings, né? Então, o que aconteceu? Se você hoje não seguir e mudar essa mentalidade, porque o capitalismo faz com que a gente mude a mentalidade. E o terceiro setor está desse jeito hoje.
o jeitinho brasileiro não serve na prestação de contas. Não. Isso tudo. Né? Resumiu bastante. Não tem como, né, amigos? Não tem como. Eu conheço pessoas que conseguem mobilizar recursos e já me procuraram assim, Wellington, eu preciso de uma instituição séria. Eu tenho recurso, mas eu preciso de uma instituição séria. Eu estou falando de pessoas da iniciativa privada, empresários do agronegócio forte, Para captar, né? que movimentam milhões, e eles têm esse potencial, mas assim, tem que ter uma instituição séria. Então, assim, Edmilson, a ideia de que não existe dinheiro, ninguém apoia, ela não é totalmente verdade. Porque tem empresários do outro lado que querem empresas sérias que querem parcerias sérias. E a prestação de contas é um requisito indispensável, né, amigo? Sem dúvida nenhuma. O que a gente tem que entender é o seguinte: terceiro setor, as ONGs, as OSCs, elas não têm apenas um único canal de recurso. As OSCs, já quando são fundadas, são abertas, a primeira coisa que pensa é recurso público, recurso ali de emenda parlamentar, que é aquele recurso ali que o deputado prometeu, trabalhou na política, então, eu tenho um canal ali. Não, existe vários recursos, entendeu? Existe o recurso de doações, a depender do seu projeto, você pode criar uma forma de captar recurso através de doações. Você tem as leis de incentivo, que também incentiva o segundo setor a fazer doações para os projetos da instituição, existe várias leis de incentivo. Então, aí a gente poderia ficar uma hora falando só sobre uma única lei, mas basicamente existem várias leis de incentivo, entendeu? Existem os recursos de fora, que são os recursos de embaixada. No passado, era um recurso assim que entrava muito fácil. Eu mesmo já trabalhei com recurso de fora, entendeu? Mas até mesmo esses recursos de fora que as pessoas falavam bem assim, olha, recursos de embaixada é recurso bom porque o dinheiro entra, não precisa prestar conta, não precisa prestar conta para o governo, mas você precisa prestar conta para aquele ente que doou para você. E aquele ente que doou para você, escute bem, o ente que doou para você, o organismo internacional, seja ele qual for, FAO, embaixada, entendeu? Aquele dinheiro, se você não prestar conta usando a forma legal do seu país, você não vai conseguir mais aquele recurso. É uma porta que se fecha. Se é uma fizer porta vai fechar. É uma porta que se fecha. Exatamente isso. Entendeu? A Alemanha, ela tem uma embaixada, ela tem um instituto ali, antigamente era ali na Asa Norte, do lado do Constituto Nacional, que é no edifício do BRB. E eu lembro que uma amiga minha trabalhava lá. E assim, eles liberavam dinheiro para pesquisas na Amazonas. Mas assim, era algo assim, eles tinham muito dinheiro por ano. Mas para esse dinheiro ser liberado para esses projetos específicos, essa fundação era específica para a Amazônia. Questão da fauna, flora e do povo de lá. Eles iam lá, a instituição ia, alguém do instituto, ele acompanhava o projeto junto, cada centavo, e esses projetos saíam. Tem grandes pesquisas dessas que a Alemanha hoje eles fazem. Aí depois aqui em Sobradinho mesmo tem algumas instituições que recebem doações, que tem muita coisa que vem de lá e eles doam. Mas é assim, eles doam, mas eles fiscalizam a instituição. A hora que eles querem entrar dentro da instituição, eles estão lá dentro, mesmo que sejam doações de roupas, que seriam segunda mão, que as pessoas usam muito para bazar. Eu acho isso muito interessante, porque assim, e se ele vê que a sua instituição, em algum ponto, porque eles são muito criteriosos, tem alguma discordância, ou eles, não sei, eles nunca mais emprestam dinheiro para aquela. E nem para você e nem para o seu parceiro, que não tem nada a ver. Sim, é porque é o seguinte, a partir do momento que uma instituição internacional ela faz uma doação, ela está usando o recurso público daquele país.
um dinheiro público daquele país que foi destinado. Então, aquela instituição, aquele organismo internacional, ele vai ter que prestar conta daquele dinheiro que ele passou para você. Entendeu? Então, ele vai exigir o máximo de transparência, de clareza, né? Por isso que algumas instituições falam, olha, o recurso está entrando, mas você tem que tratar esse dinheiro, você vai prestar conta como se estivesse prestando conta por um recurso público do seu país, porque aquele organismo sabe que a prestação de contas no Brasil ela é muito exigente, entendeu? Então, se a pessoa trabalhar direitinho, ela sempre vai ter recurso. Então, isso é fundamental, essa questão que você falou. Mesmo que seja, qualquer recurso seja, internacional, ou seja, de doação, você tem que ser transparente, você tem que fazer a prestação de contas, entendeu? Para fortalecer, né? Eu falo que a prestação de contas, ela fortalece a instituição, porque mais pessoas se comovem, vê que, não, vou deixar de fazer uma doação para essa instituição ou para essa, não, mas essa aqui me mostra o que eu estou fazendo, para onde está sendo direcionado esse recurso, né? Independente se seja roupa, se seja cesta, esforço, energia, né? Se está ali tudo bem claro e óbvio, né? A pessoa se sente mais segura. Eu até citei nessa questão da prestação de contas, está no momento dos bancos, né? Eu até citei uma das aulas assim, se eu fosse um banco, sem que eu não presto contas, você não sabe direito, você colocaria todo o seu salário no meu banco, sem você me conhecer? Aí, para as pessoas refletirem, né? Você vai colocar seu recurso em qualquer banco que apareça? Né? Isso é verdade, assim, cara. O teu suor ali, Isso é não, muito você importante. vai primeiro verificar, ver se é um banco que está regularizado dentro do Banco Central, você vai ver se ele não tem nada por trás de histórico negativo, então você vai pegar todo o histórico dele, ver como é que ele está agindo dentro da sociedade, então tudo isso impacta, né? Aí eu dei esse exemplo simples para as pessoas refletirem. Mas refletir. as pessoas, voltando ao dinheiro internacional, é tão engraçado que as pessoas, quando pegam um projeto internacional, elas rapidinho, o capital internacional, elas se adequam. É aquela coisa, né? E aqui no Brasil, acho que tem uma mentalidade assim, é de fora, vamos ser formal. É de dentro, estamos dentro de casa, o negócio vai empurrando. brasileiro. Então, assim, as pessoas sabem sim, eu acho que é um pouco de falta de interesse de procurar informação, porque todo mundo aprende, gente. Como já diz o ditado, né? A situação faz o ladrão. Eu me recordo, o ano foi 97 ou 98. Eu tinha a minha instituição e eu trabalhava dando consultoria de prestação de contas. E eu me recordo bem que teve uma instituição, não vou citar nome, nem vou citar o órgão, mas ela recebeu um recurso para executar um projeto voltado ao esporte. E era um projeto à noite, entendeu? E aí, o projeto, especificamente esse projeto dela, não permitia que ela comprasse os instrumentos, entendeu? E eu sei que eles eram amadores no sentido de prestação de contas, mas politicamente falando tinham bons contatos e eles conseguiram esse recurso. E aí fizeram tudo errado. Entendeu? Saíram gastando, não pessoalmente, eles não gastaram de forma assim, eu vou me favorecer, vou enriquecer. Eles quiseram executar o projeto da melhor maneira possível, mas eles saíam comprando tudo de qualquer jeito. Aí me contrataram para ajudar na prestação de contas. Aí eu fiz uma análise de todo o documental deles, né? Que é uma coisa importante hoje em dia. Você não tem que pensar na prestação de contas no final do projeto. Você pensa na prestação de contas no início do projeto. No início do projeto, todas as suas ações que você faz é para você prestar conta, entendeu? Você vai guardando tudo. E eles foram comprando tudo, pegando nota de qualquer jeito, até recibo tinha. Aí eu falei, olha, o dinheiro bateu. Tudo que entrou na conta de você está aqui. Mas, metade dessas notas aqui você não vai poder utilizar. E aí, Edmilson, como é que eu faço para resolver isso? Eu falo, não, você me contratou para orientar. Como você vai fazer isso aqui, não tem como. Para ser real, não tem como. Eu te aconselho a você já, a partir de agora, procurar o órgão lá, gestor, e levar esse problema aqui, porque isso aqui vai te dar problema.
Justamente, aí é aquela questão que a gente entrou há pouco tempo, é a capacidade técnica, entendeu? Quer dizer, nunca mais essa empresa, essa ONG recebeu recurso público, Olha aí. entendeu? E ficou enganchada lá e caiu na malha fina das OSC, né? Que é uma coisa que o pessoal falava, se cair na malha fina, se não tiver tudo perfeito, Já dança, era. já era. Cara, como esse tema é importante demais. Mas, Carlos, a gente quer ouvir agora a sua história, projeto Jovens Líderes. Conta pra gente um pouquinho aí, amigo da instituição, como é que você tem trabalhado, como é que surgiu isso? Eu sou de Poços, sou possense, né? Eu saí de casa com 18 anos, vim desbravar Planaltina, né? Foi o meu berço. E aí, a partir daí, né, veio um moleque da roça, sem muito recurso, morar na casa de parente, né? E vim fazer técnico agropecuária, depois larguei de trabalhar com animais, vim trabalhar com gente. Algumas pessoas falam que eu sou doido. Animal é mais fácil, né? E a partir daí eu conheci o terceiro setor, através do projeto Jovens Líderes, né? É um projeto assim que eu vim como participante e me tornei voluntário, né? E me engajei dentro do projeto Jovens Líderes e foi um transformador, né? Vim sem saber falar, vergonhoso, tinha medo de segurar um cartaz, né? Normalmente do interior, você ia para frente para apresentar um trabalho, segurava um cartaz. Tremendo. Escondendo já assim. Doido para você não ter que falar nada. Exatamente, só o suporte. E nem ler. É igual o menino na quinta série se Eu escondendo. só sou o pedestal. E a partir daí começou a minha trajetória, né? Conheci o terceiro setor, conheci o Hélio também, conheci o Hélio há, 11, 12 anos. Rodei um dos primeiros projetos com ele. E fui conhecendo e participando e entrando para dentro das instituições, sendo sempre convidado, né, a participar. Fui me desenvolvendo na parte da fala, da oratória, da presença. E aí eu coloquei o projeto Jovens Líderes como o ponto-chave, né, porque naquele momento ali foi o decisor da minha vida. Eu larguei de fazer outras coisas, de ir para a agronomia, que era o meu principal foco naquele momento, para ir realmente trabalhar com pessoas, com causas. Me descobri também a gestão de pessoas, a administração, então me formei a fazer agronomia, fui fazer administração de empresas, me aprofundei dentro do empreendedorismo, fiz muitas formações e MBAs em marketing, empreendedorismo, forcei mais também o conhecimento dentro do terceiro setor. E aí o projeto Jovens Líderes era a formação realmente, a ideia era formar novos jovens para serem líderes, né? Então assim, pegou um matuto que eu costumo falar, né? Pegou um matuto ali, né? E um projeto social com essa veia me mostrou que era liderança, porque eu já tinha um pouco, porque eu já era líder em casa, né? Então assim, peguei muito do meu avô, essa parte da liderança, mas algo muito superficial. E foi um projeto que me fez me tornar o que eu sou hoje, né? Todo um crescimento ali. Então assim, eu sou muito grato ao projeto em si. E a partir desse momento que eu me formei, eu me voltei como voluntário, né? Me engajei dentro desse projeto ali, formando outros líderes. E aí todos os meus depoimentos, né, todas as minhas ações, elas passaram a movimentar e a incentivar outros jovens. E é onde eu comecei a entender a cadeia, né, do terceiro setor. Que eu fazendo o meu depoimento, a minha história de vida, né, por sair tão cedo de casa, largar minha mãe, sendo filho único. Então, assim, todo um contexto, você sair da roça, então assim, do casulo, vir para uma cidade grande, onde você olhava, via um monte de ônibus, um monte de carro, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí o projeto do Jovens Líderes veio com essa pegada. A partir daí, né, eu comecei a participar de várias outras instituições, dando consultoria, participando ali da parte do marketing, da parte de entendimento mesmo, né? Como eu trabalhava com negócios, tem uma semelhança muito próxima, né, das entradas e saídas, gestão de pessoas, treinamento de venda, que eu até falei também dentro do curso, né, que a OSC tem que aprender a vender. Ela tem que aprender a vender a ideia, o projeto dela para as pessoas. E aí eu comecei a entender que tudo se conectava, né? Apesar do segundo e do terceiro setor, em termos serem diferentes, alguns mecanismos, algumas ferramentas a gente conseguia utilizar. E a partir daí, quebrei o meu primeiro negócio, quebrei a primeira instituição, voltei de novo mais forte, entendi que o processo, igual eu falei, né, a gente erra, a gente aprende, esmiuça, para vocês poderem entender que assim, você passa por altos e baixos, mas que é possível você voltar cada vez mais forte, com conhecimento, com qualificação.
E aí no ramo que eu estou hoje, né, mais de 10 anos prestando consultoria, trabalhando com o terceiro setor direto. Estou há 5 anos, né, com a distribuição de cosmético vegano aqui na região de Brasília. Então toda a região norte, eu que assumo, eu que faço essa gestão. Legal. Tenho 6 trabalhos, eu falo, né, que fora a minha família, eu ainda ajudo outras 6 famílias, né, diretamente com a minha empresa, gerando emprego, né, gerando renda para essas pessoas, e fora isso, indiretamente dentro das instituições, né, junto com o Hélio, com o Elton, com o Edmilson, com a Paola, com todo mundo, a gente vem fazendo esses movimentos, né, exatamente para poder incentivar outros jovens, outras pessoas a sonharem, né, porque aí é uma escadinha. Eu falo assim, que todo mundo me olha hoje, né, quem saiu de onde saiu, que capinava, tirava o leite de vaca, fazia rapadura. Estou aqui numa mesa de podcast em pleno 2026. Então, assim, para mim é uma grande evolução. Conquistei o mundo, né, consegui viajar para fora, sem falar inglês, sem falar espanhol, mas sabendo que eu podia fazer, né, que a comunicação me levaria a pessoas e pessoas me levariam a lugares surpreendentes. E aí, através, por isso que eu quis trazer o projeto Jovens Líderes, que foi assim, o berço de tudo, onde tudo começou, né, o que me lançou para o mundo, né, junto com a Wang da For Coach, e aí foi onde que me lançou para o mundo, e a gente está aqui hoje, né, fazendo esse movimento, incentivando e mostrando para o mundo que o terceiro setor precisa ser mais profissional e que é possível sim, né, você gerar riqueza através do terceiro setor. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu, vendo você falar e eu pensando, qual é a chave do segredo do sucesso dele? Ele mescla o terceiro setor com o segundo setor. Ele pega o que tem de bom do segundo setor, traz para o terceiro setor e pega as experiências do terceiro setor e leva para a empresa. Porque as pessoas precisam entender o seguinte, terceiro setor, qual é a diferença do terceiro setor para o segundo setor? O segundo setor são as empresas, né? De modo geral, para vocês poderem entender. Entendeu? A empresa, ela é criada com uma finalidade de ter lucro. Então, ele tem uma empresa. Ele tem uma empresa que ele trabalha com produtos veganos. Então, tudo que ele vender daquela empresa é dele, é o recurso dele. Vai pagar os funcionários, as famílias que trabalham para ele. E o lucro ele vai colocar no bolso, vai fazer as compras de casa, vai viajar, vai sustentar a família dele. E o terceiro setor não. Você pode trabalhar o terceiro setor, uma OS como uma empresa. Inclusive, eu aconselho que cada entidade que tem dificuldade de ter um recurso, ela ter um produto que ela possa trabalhar, que ela possa comercializar. A diferença do terceiro setor para o segundo, que todo o dinheiro que entra para a instituição é para a execução dos projetos daquela instituição. Mas com esse dinheiro, ela pode pagar o salário de funcionário, dos gestores e tudo mais. Mas aquilo que sobra não pode ser repartido para os gestores ou para o presidente. Tem que ser reinvestido em projeto. Então, quando a gente fala assim, terceiro setor, há uma OSC, ela pode gerar recursos sem ser recurso público. Ela pode ter uma ideia, gerar um produto, vender esse produto, mas com que esse dinheiro seja usado para a execução dos projetos da finalidade daquela instituição. Então, amigos, que papo gostoso, mas o nosso tempo já avançou. É uma pena, né? Tantas coisas a gente poderia conversar ainda sobre isso. Mas, Paola, suas considerações, Edmilson também, depois você, meu nosso nobre convidado, Quero agradecer Carlos. muito, eu achei assim um assunto riquíssimo, né? Edmilson também deu uma aula aqui, o Elton também, assim, eu fui aluna de vocês, porque foi sensacional. Muito obrigada mesmo pela experiência. As minhas considerações finais em relação ao projeto seu, assim, eu fiquei muito impactado em saber o tanto de coisa que você faz, o tanto de coisa que você conquistou. E apesar de nós trabalharmos juntos há bastante tempo, entendeu? Mas eu estou sempre aberto, meu querido, sempre à disposição. E o podcast é para isso, é para a gente poder aprender, compartilhar, trocar experiências e tudo mais. As minhas considerações vai muito do que o Edmilson falou. Acho que o podcast é essa conexão. A gente ouvir histórias, se espelhar em histórias também, né? E da gente fazer esse movimento para a gente se conectar, né? Ouvir, aprender, ao mesmo tempo num podcast você está ali como especialista, mas às vezes você aprende mais, né? Igual o professor Mário lá, que foi uma aula. Né? Então, assim, a gente vai se conectando cada vez mais
E igual reforçando o que o Edmilson falou, tentem ser o mais autossustentável possível. Tá? Não fiquem dependendo ali da possível emenda, da doação. Então, gere a sua própria riqueza, para que se caso aquela emenda não entrar, aquele patrocínio não entrar, a doação não entrar, você ter o dinheiro no caixa ali para poder sustentar e não deixar que a sua instituição, se ela vá ali, se solte, né, e acabe quebrando ou aconteça algo pior. Então, assim, gere a sua auto-riqueza, vocês podem e devem fazer, vocês têm esse direito. E se aproxime muito, né? Entendam como funcionam as empresas privadas do segundo setor, porque são modelos ali que é o que eu faço. Eu faço muito esse cruzamento, né? Levo muitas ideias realmente do segundo setor para o terceiro setor, porque eu acredito que se a gente conseguir levar essa ideia, essa mentalidade ali de você poder produzir e não só ficar ali esperando realmente o peixe aparecer, com certeza vocês terão sucesso. Esse é o meu recado. Muito obrigado, amigos convidados, especialistas, e para você que nos assistiu até aqui, nossa gratidão. Então, vou reforçar mais uma vez aqui. Plataforma transfer.com.br é o nosso endereço virtual onde você pode fazer a sua inscrição para ter acesso às mais de 30 horas aulas que nós gravamos, a mentoria também que você pode ter acesso. Então, por favor, para você fortalecer o nosso terceiro setor, para que você fortaleça a sua instituição, nós estamos aqui produzindo esse material e convidando você a engajar nesse grupo de pessoas que tem o desejo de fazer o terceiro setor brilhar. Hoje nós falamos sobre como você precisa ser transparente na sua prestação de contas ao público. Então, preste atenção nesses detalhes, faça de forma ética, de forma transparente, de forma acessível, e eu tenho certeza que isso vai trazer credibilidade, vai trazer visibilidade e vai trazer paz. Vai trazer paz para você que é gestor de uma instituição. Um forte abraço e nós nos encontramos no próximo episódio.